A gente inicia porque tá tudo certo também. O importante é que a gente tá aqui e que a gente vai fazer essa coisa tão legal, tão boa, tá bom? Depois, quando vocês, depois da live terminar tudo, se quiserem já pegar os moldes e já tentar fazer, fiquem à vontade. Sobre o plástico, não sei se vocês estão vendo aqui, é um plástico, aqueles bem comum de mesa, sabe, de colocar na mesa, transparente? É esse mesmo. Porém, ele tem espessuras diferentes. O que eu lembro, assim, tem uns 5 diferentes. Mas vamos pelo mais simples. Vamos pensar que nem todo mundo mora perto de alguma casa que vende tanta variedade assim. Então, vamos pensar do jeito mais simples. Até na agropecuária tem esse tipo de plástico de mesa. Geralmente, eles têm a fina e a grossa, duas. Geralmente, a dona de casa vai pensar o quê? Eu tenho que ter uma resistente para minha mesa, porque se eu colocar algo quente, vai logo amolecer e pode até rasgar. Então, pense assim, não é a mais fininha, a primeira mais fina, é a segunda. Porque a terceira já é melhor para fazer bolsa, ela é mais resistente, ela não faz ela não se move muito bem. Então, vamos começar, meninas. Quem estiver chegando depois, aí assiste depois a live, tá bom? As medidas, meninas, eu não vou... E meninos, porque também tem meninos, né? A gente fica com essa coisa de mulheres. Não, são pessoas arteiras. E aí a gente conversa falando dos dois ao mesmo tempo. Então, tá bom. O plástico cortadinho na medida que eu já coloquei lá. As duas partes, que são 2 partes. E mais 2 partes. Por quê? Eu vou colocar aqui para ver se vocês conseguem ver. Eu tenho o meu plástico do meio da máscara. Eu tenho as laterais, eu tenho a parte de cima e tenho a parte de baixo. Aqui que tá o pulo do gato dessa peça, gente. Por quê? Para eu colocar esse plástico no meio da minha máscara, eu preciso do acabamento que não tem avesso. Se tiver avesso, vai ficar uma coisa horrível, né? Se a pessoa tira, até vai desfiando, então não tem avesso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Lá na medida, no molde, na medida que eu coloquei para vocês, tá direitinho as medidas, mas eu vou explicar por quê, certo? Quando eu faço essa dobra bainha aqui, que eu vou colocar o elástico depois, ela fica assim, meio grossa, porque eu já tenho algumas folhas de tecido aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu já tenho que fazer de uma forma que depois eu não vá ter problema, até porque eu tenho que pensar que vocês vão estar costurando, de repente, numa máquina doméstica. Então, vamos fazer do lado mais tranquilo, tá bom? Então, o que eu fiz para isso ficar mais confortável? Eu fiz a peça que vai dentro, ó, eu tenho 2 peças aqui, frente e avesso, 2 peças aqui, né, frente e avesso. Então, o que eu fiz? Todas as pecinhas, esta e esta, que eram do lado de dentro do avesso, eu fiz no comprimento 1 centímetro menos aqui. Então, quando vocês forem ver lá no molde e comparar as medidas, não se preocupem, não tá errado. Realmente ela é menor no comprimento a parte de dentro. Tipo assim, ó, 2 lados, certo? 2 lados, meio, 2 lados, certo? Nesses 2 lados, nessas 2 peças, a de cima do direito
tem 1 centímetro a mais aqui, aonde eu vou virar pro meu elástico, aqui, tá? Então, não tá errado, tá certo, tá bom? Aqui a mesma coisa, essa parte de cima, aqui, e aí eu tenho a parte de baixo, que é a parte do avesso. Essa outra parte, ela é 1 centímetro menor que essa na largura, aqui, tá? Aqui nos cantinhos, ela é um pouquinho menor, tá bom? E aí eu vou explicando por que, conforme vocês forem vendo eu fazer, e depois na hora que vocês forem fazer vai ser tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou começar o seguinte, vou deixar as minhas partes aqui guardadinha, ó. Quer ver? Vou mostrar agora aqui, ó. Estão percebendo que aqui é um pouquinho menor? Ó. Então, é porque essa aqui são as 2 partes de dentro e essa aqui as 2 partes de fora, tá? Mesma coisa essa aqui, ó. As 2 partes de dentro, as 2 partes de fora, ó. Um pouquinho maior, tá bom? Agora eu vou explicar por quê. Vamos começar pelo nosso plástico. O nosso plástico, quando eu vou cortar, eu não utilizo o cortador circular, não, tá? Pode utilizar, não tem problema, mas eu não utilizo, não. Às vezes, eu corto vários juntos. Então, o que que eu faço? Eu faço com a régua um risco com uma caneta. Vocês percebem que tem cor de caneta? Não sei se dá pra ver. Eu até deixo um pouquinho para vocês conseguirem olhar aqui no meio da mesa. Eu risco com uma caneta mesmo e depois eu corto com a tesoura, sem problema nenhum, tá? Fica bem certinho. O ideal é fazer assim mesmo para ficar melhor, mas tentar fazer um corte alinhado, né? Bem certinho, com calma, porque depois faz diferença. Aí eu vou cortar no plástico e vai ficar certinho. O ideal é cortar com uma régua bem certinha para não dar problema na hora de montar. Porque são peças que devem ser cortadas adequadas, gente. Uma coisa que eu vou insistir. Prestem atenção na hora de cortar, coloquem se vocês não têm base de corte, né, não tem problema. Ou coloca a régua bem certinho no local, porque se eu vou colocar e deixar meio torto e a régua se mexer, eu tenho que conferir, porque na hora da montagem não vai dar certo depois, tá? Então tem que ser certinho, aquelas medidas que eu coloquei lá é para um tamanho médio, serve sim pro tipo de físico tipo eu não sou magrinha, né, gente? Então é assim uma média. Então a máscara ela pode ser ajustada pelos elásticos, então serve para a maioria das pessoas. Aí, se for homem, por exemplo, um homem um pouquinho maior, ou uma mulher, de repente, né, tem um físico diferente, um rosto maior ou menor, a gente altera um pouquinho na largura apenas, não mexe nos demais, só na largura, tá bom? Então é isso. Então vamos começar. Então tá, eu tenho o meu plástico cortado certinho, no tamanho certinho, que tá lá no Facebook, depois vocês olhem com calma, tá? Então, eu vou pegar, ó, uma parte pequena e uma parte maior. Por quê? Eu vou pensar que essa parte aqui de cima é o meu avesso, então eu vou colocar aqui. E vou pegar essa outra parte aqui e vou colocar embaixo. Arrumar bem direitinho. Detalhe, né, gente? O plástico, ele rebola, que é uma maravilha. Coloca primeiro a parte do tecido de baixo, pode ser qualquer um dos dois, não precisa ser. Tem que ser esse ou aquele, não tem. Eu aqui coloquei o maior embaixo. E coloquei o plástico, tô segurando e tô colocando o menor em cima, tá? Ó, não sei se vocês conseguem perceber que aqui dá pra ver como o de baixo é maior que o de cima, tá?
Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pregadorzinho aqui para segurar, porque senão ele vai dançar na hora de costurar, sabia? É bem danadinho. E como é plástico, eu não posso colocar alfinete, né? Ó, não confiem nunca que vocês vão conseguir segurar com a mão, porque tecido tem vida. E se ele desconfiar que tu tá preocupado, ansiosa, aí que ele cria vida. Então, é melhor evitar. Então, o que a gente faz? Sem problema, sem neura, a gente coloca um pregadorzinho, o que vocês tiverem, desde que não fure porque é plástico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, começar a nossa pecinha maravilhosa. Então, tá. Aqui, gente, eu vou fazer uma costurinha, tipo, meio centímetro, um pouquinho mais. Na verdade, vocês vão utilizar o que a sapata da máquina de vocês vai estar orientando. Tá tudo bem, vai dar certo, porque se vocês usarem a mesma margem de costura do início ao final, isso vai fechar. Não pode usar duas margens numa mesma peça, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, certinho. Fazer um acabamentozinho no início, pra gente não ter surpresa, né? Ó, gente. Certinho, ó. Certinho, lindo, maravilhoso. Ó. O que eu faço agora? Conforme eu vou fazendo as minhas costuras, eu já vou fazendo os meus acabamentos. Aqui o acabamento é o quê? Eu puxo o plástico para um lado e o tecidinho para o outro. E passo uma costurinha bem Tranquilo aqui, na beirada. A beirada que eu digo é 2 milímetros, mais ou menos, né? Afastado um pouco. Não chega a ser aquela costura larga de 1 centímetro. Não, costura assim. Vou mostrar aqui para vocês na pronta, para ser mais fácil. Ó, dá para ver que é uma costurinha bem... Ela é rente, mas não é caindo fora ali, né? Então, vê se vocês conseguem ver. Conseguem ver a costurinha que eu fiz ali agora? Aqui, ó. É isso, gente, é tranquilo. É só para que ela faça isso, ó. Que ela fique sentada, ó. Aos poucos, conforme eu vou fazendo a máscara, ela vai se sentindo, nasci assim. Eu já nasci uma máscara. De novo agora, ó. Agora eu vou fazer... outra coisa que eu sempre faço quando eu faço essa máscara aqui, conforme eu coloco as peças laterais, eu já vou colocando o outro lado e já monto na mesma hora os dois lados. Que fica fácil, até para eu não esquecer qual é a peça menor e maior. Mas como eu tô fazendo devagar para vocês verem, a gente vai fazer assim. Mas depois vocês vão perceber que é muito melhor vocês fazerem assim, junto a hora que tá fazendo. Então, ó, eu tenho aqui o meu plástico. Tenho aqui a minha parte menor e tenho lá a minha parte maior lá da parte de baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Comecei. Parte de baixo maior, coloco o meu plástico em cima, danadinho, que fica se rebolando. Seguro bem, coloco a outra parte. Ó, coloco a outra parte, pego meu grampinho aqui e prendo aqui. Aqui também. Ó, é danadinho, ele se mexe. E pronto, agora ele não se mexe mais. Agora eu vou fazer de novo aquela costurinha só com pezinho de máquina normal, tá, gente? Não precisa se preocupar em saber qual foi o que eu utilizei. Aqui eu utilizei um pouquinho menos, um pouquinho mais de meio centímetro, quase 75 milímetros ou 1/4 de polegada. Por isso que eu não quero entrar nesse detalhe, para não confundir a cabeça de vocês. A margem que vocês tiverem na máquina de vocês é ótima, tá bom? Tiro meus pregadorzinhos. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Claro que aqui não vai ferro, né, gente? Porque envolve plástico. Outra coisa também que eu esqueci de falar, que é importante também, eu não tô usando o calcador como é que é o nome mesmo? Fugiu. O calcador para plástico, tá?
Não é necessário, porque a maioria das vezes que eu estiver costurando, eu vou estar costurando com tecido, então eu não vou entrar em atrito com plástico, então não tem problema nenhum. Até para vocês não ficarem se preocupando com esses detalhes também, tá? Agora eu vou fazer de novo aquela costurinha de acabamento da beirada para poder ficar firme também. E já terminar esse assunto aqui para passar para a próxima etapa, tá bom? Então vamos lá. Prontinho. E é isso. Prontinho. Agora, vamos passar para a próxima etapa. Essa aqui, gente, ó, essa que eu já fiz aqui, eu fiz com esse biquinho aqui, ó. Esse biquinho aqui fica muito interessante quando a gente faz essa máscara 3D. Porque daí, pode notar, que ela fica um V, né? E se ela fica o biquinho, ela fica meio arredondado aqui para dar um conforto maior. Esse detalhe eu não vou fazer hoje, tá? Depois, se vocês quiserem fazer, eu explico conforme quem quiser, tá? Pra gente não confundir a história da nossa máscara com transparência, tá? Mas é bem tranquilo de fazer também, tá? Até porque, de repente, alguém vai querer fazer em quantidade ou para homem também, de repente meio que vai dar confusão com esse detalhe, então não vamos confundir com esse detalhe aí, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz antes. Eu vou pensar assim, ó, eu já sei que eu tenho um avesso e um direito. O meu avesso é esse que eu tenho menor, ó. Esse aqui é o meu avesso, ó. Esse aqui é o meu direito da máscara, que ele tá maior. Isso aqui, essa diferença de tecido, depois vai fazer para mim um conforto na hora que eu for fazer a minha bainha, tá bom? Por isso que tá aqui. Só que agora que eu vou fazer, eu vou adicionar as duas partes aqui, eu não posso me esquecer disso. Eu tenho que pensar que desse lado é o menor e do outro lado é o maior. Então, eu vou medir de novo aqui. Não confio num papel que tá escrito ali. Eu tenho que chegar perto e ver qual é mesmo. Ó, um maior e um menor. Então, o que eu vou fazer aqui? Desse lado é o menor. Então, eu já vou colocar aqui o menor. Ó, ele vai ficar da onde ele tá. Ó, se passar um pouquinho pra lá, pra cá, não tem problema, tá, gente? Isso tudo aqui no final, esses dois lados aqui, que vem pra cá, onde vai o elástico, é possível a gente refilar ali, não tem problema. Se sobrar um pouquinho, não tem problema, tá? É só organizar bem, que ele fique bem dividido aqui. Então, tá. Esse é o menor, esse é o menor. Também vou fazer um lado de cada vez, mas eu poderia fazer os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, arrumei desse lado, eu vou arrumar desse lado também. Até porque, desse jeito, eu não confundo as medidas, certo? Fica igual, fica certinho. A mesma coisa eu farei aqui. Agora, eu posso virar, agora o meu trabalho que tá certo, ó, certinho do outro lado, e monto aqui. Desta maneira, ajeito bem os tecidinhos, por isso que é bom trabalhar com 100% algodão, porque eles são obedientes, a gente coloca eles ali, eles fazem tudo certinho, né? Aí a gente coloca bem certinho aqui em cima e bem certinho aqui em cima. Por quê? Porque o espaço que fica entre os dois é perfeitamente para eu fazer a costura e prender, então não vai dar diferença nenhuma, tá? Olha só. Então, dessa forma que eu faço aqui, ó, eu já faço tudo junto, tá? Ó, eu posso fazer assim, sem problema nenhum, tá bom? Mas eu vou fazer um lado de cada vez, tá? Para vocês não terem problema depois. Já que é uma live, já que eu tô aqui ensinando não, né? Passando dicas, né? Que ensinando é muito forte. Então, tá. O que eu fiz primeiro? Ó, lado de fora, parte maior. Então, coloquei o meu paninho lá, ó, coloquei ele ali,
ajeitei bem, pronto, perfeito. Esse é o menor, coloco em cima. Perfeito. Ajustei bem certinho. Agora eu vou fazer aquilo que eu fiz do outro lado. Vou segurar para não correr riscos. Por quê? Eu não quero perder tempo em fazer, desmanchar de novo, porque eu quis tentar fazer, mas aí ele escapou e assim foi. Não, vou fazer com calma e uma vez só, né? Claro que desmanchar alguma coisa é normal, né, gente? Quem não desmancha, não aprende. É assim que tem que ser, tá? Vamos lá. Fazer um retrocesso, que é sempre bom. E a costurinha em si. Vamos lá. Prendendo tudo. Prendendo tudo. Agora, costurei essa parte aqui, ó. Agora a gente vai usar o ferro frio. O ferro frio, gente, é qualquer coisa que dê para vocês esfregarem em cima. Tem pecinha no patchwork própria para isso. Tem uma colherzinha e eu tenho a minha unha. E aí, ó, o que eu faço? Ferrinho frio. Por quê? Eu vou virar aqui todas as partezinhas, só deixa eu tirar um fiozinho aqui que ficou, porque a máquina, ela corta a linha, sabe? Mas ela dá um nozinho e às vezes fica uma pontinha de fio ali. O corte da linha foi feito no lugar certo, mas aí ela deixa um pedacinho e a gente tira, certo? Virei um lado, virei o outro lado, ó. Só que agora, eu não vou fazer o acabamento agora em seguida, como eu fiz aqui, não, tá? Por quê? Porque primeiro eu vou precisar, ó, fazer a minha costura aqui. Essa costura aqui é aquela que vai ficar aqui em cima e aqui embaixo do queixo. Então, tem que ficar bem acabada, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Quem nunca ouviu falar, vai aprender. Quem já ouviu falar, vai fazer com mais tranquilidade. Eu vou fazer no estilo rocambole agora. O que eu vou fazer, ó? Eu tenho que costurar essa parte aqui. Como é que eu vou fazer para costurar se ela tá do direito? O que eu vou fazer? Eu vou enrolar aqui, ó. Vou enrolar aqui e vou trazer aquela parte de cima ou a parte de baixo, que é indiferente qual parte que eu vou trazer. Assim, ó. Ó. Tá lá dentro enroladinho. Ó, agora ficou um saquinho. Vocês entenderam como eu fiz? Ó, vou fazer de novo. Ó, peguei, enrolei, por isso que o nome da técnica é rocambole. Aí, eu viro pra cá, abraço meu rocambole e costuro, tá? Esse é o pulo do gato dessa máscara, tá, gente? Aí, eu coloco aqui certinho, porque as peças são idênticas, né? Não tem problema nenhum. Ajeito bem certinho. Aqui, não esqueçam que ela é mais curtinha do que a outra, lembra? Então, ela não vai começar lá junto na ponta, ela vai começar um pouquinho afastada, tá? E aí, eu faço uma costurinha aqui normal, como eu fiz nos outros lados, tá? Só ajeito bem certinho, sem puxar, sem nada. Se eu quiser aqui também, eu posso usar o alfinete, porque aqui é só tecido, então não vai ter problema nenhum, tá? Mas como eu já tô com um tecidinho bem legal aqui, ele é obediente, tá, pronto. Agora, gente, eu vou precisar desvirar. Nessa hora eu preciso de calma e delicadeza, porque ali tem plástico. Mas como tem um rocambole bem tranquilo aqui, o que eu pego? Pego a pontinha dele e começo a puxar pra fora, ó. Começo a puxar pra fora com jeitinho. Vou puxando o tecidinho pra dentro, ó. Não é nada difícil, é bem tranquilinho de fazer, ó. Olha que legal, que massa. Nesse momento aqui, a gente meio que amarrota um pouquinho o tecido, tá? Aí, depois, é necessário uma passadinha. É, uma passadinha, mesmo com o plástico. Só que a gente não vai passar em cima do plástico, é lógico, né? Então, a gente procura amassar o menos possível. O que eu faço agora? Ó, eu
abro bem essa costura. Eu tombo a costura, eu abro assim, ó. Eu abro ela aqui bem abertinha, com a unha novamente, ó. Pra não criar um lombinho de costura aqui. Fica muito feio quando a gente faz um acabamento numa peça e que não foi aberta direito. E daí fica um lombo meio estranho que não tem muito sentido de ser. Já fechei, já abri, já... Agora ele já tá bom, ó. Agora eu vou fazer isso aqui e ele vai pro local bem certinho, sem faltar e nem sobrar nada, porque eu já abri. Quando eu abri com a unha, a hora que eu fiz isso, aí ele já resolveu tudo. Agora eu posso fazer a costura. O que eu vou fazer a costura? A costura sempre eu vou fazer do lado direito. Por quê? Vamos pensar que a máquina não tá com um ponto muito bom. Geralmente o ponto não muito bom tá embaixo. A gente meio que deixa assim. Não deve. O ponto tem que estar bom sempre, igual. Às vezes a gente pode testar com linhas diferentes e ver qual é o problema e resolver. Mas esse é o hábito. Então, a gente vai fazer agora um pespontinho de acabamento aqui, nesse momento, na beiradinha que a gente costurou, tá? E aos pouquinhos a gente já vai terminando, tá? Então, vamos lá. Ó, costurinha pronta. Agora, a gente vai fazer o acabamentinho aqui. Não se preocupem que eu ainda não fiz aqui. Eu tô fazendo bem devagar esse lado, para vocês verem. E depois repetir tudo de novo aqui com calma, para daí vocês gravarem alguma coisa, tá? Olha só, agora o que eu vou fazer? Esse é o meu lado direito, lembram? Porque a parte de trás, ó, tem aquela diferençazinha, porque depois eu vou fazer a bainha, tá? Então, eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o acabamento aqui. Esse acabamento aqui, gente, ó. Ó, vou fazer esse acabamento aqui, ó. Essa costura aqui, ó, que fortalece essa dobra aqui. Essa dobra, ela é importante porque ela vai fazer uma coisa bem importante que foi por acaso. Quando a pessoa coloca a máscara no rosto, com o plástico, dá a impressão que o plástico vai ficar colado no rosto da pessoa. Não vai. Porque essa dobra que a gente vai fazer agora com a costura vai fazer com que ela crie uma dobradura mais reforçada por dentro e faça a parte do rosto que ela não fique em relevo dentro, que ela não encosta. Então, por mais justa que ela fique, nunca vai encostar na pessoa, vai evitando um suor, um mal-estar, porque plástico, né, aquece e tal. Então, isso é bem importante por causa disso. Quando vocês estiverem fazendo e depois que vocês fizerem, vocês não vão entender, nossa, que legal, como é que eu consegui fazer isso? É tão automático que vai ser tudo por conta dessa costura que eu vou fazer agora. A costura será essa aqui, ó. O que eu vou fazer, gente, ó? Eu vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar bem certinho na costura que eu fiz e com o meu plástico, ó. Tá aqui o meu plástico, acho que dá pra ver o brilho, né? E vou fazer a costurinha ali, tá? Pelo lado do plástico. Não importa que o calcador vai passar um pouquinho aqui por cima do plástico, mas o tecidinho que tá embaixo, duplo, vai ajudar ele a se mover tranquilamente, tá bom? Então, vamos prestar atenção aqui agora para vocês verem que legal. Então, coloco aqui é um pesponto normal também, não tem problema nenhum. Também não precisa fazer retrocesso aqui, porque todo esse início e final desta parte, ele não vai ter necessidade, não vai puxar e vai desmanchar, não, porque eu já vou fazer o acabamento com a bainha. Então, eu vou virar bem certinho, vou fazer um pesponto bem lindo, maravilhoso aqui. Vocês vão ver que lindo que fica. Aí, quando chegar no plástico, eu já cuido um pouquinho mais, né? Passou o plástico. Mas vocês estão vendo que eu tô segurando normal, né? Ó. Saiu da máquina, ó. Ele já tá ficando assim, bonitinho. Parece um bonequinho que já vai ficando, ó. A costurinha já ficou assim, ó, bonitinha.
Ó. Ó, ele já faz um vinco, ó, ele já vai tornando, forçando ela a ficar daquela maneira. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá, gente? Então, eu não vou demorar tanto e aí vocês vão vendo, tá? O que eu vou fazer aqui? De novo, vou conferir qual é o tamanho. Se aqui é o meu lado direito, será o maior, né? Coloco o maior aqui, viro para poder organizar bem. Ele tá ali embaixo, coloco por cima, bem certinho. Ver se tá tudo aqui, tudo aqui, aqui pra cá. Como as medidas são bem exatas, a gente não tem margem de sobras, né? Então, tem que tomar cuidado a hora de colocar aqui. Eu não posso botar assim para depois ver se dá. Não, tem que ser certinho, prestar atenção para não faltar nada, tá, gente? Ó, de novo, vou para meus amiguinhos aqui, né? Porque eu não quero que o meu trabalho fique passeando e no final das contas não dê certo, né? Então, vou lá. Só para segurar aqui. Agora eu coloco aqui e vamos lá. E vai bem tranquilo, gente. Peça em cima de peça. Tudo certinho. Mesma coisa, gente. Ó. Mesma coisinha. Faço meu movimento de ferro frio com a minha unha para abrir bem a minha peça, a minha costura. Se eu abro bem a minha costura, gente, ó, ela vai me obedecer no que eu quiser, tá? Eu abro bem a minha costura, ó. Aqui também tem outro fiozinho. Eu sou meio neurótica com essa coisa de fio, tá, gente? Eu não gosto de fio sobrando. Não gosto. Acho que isso é uma coisa que tem que estar pelo avesso, nada pelo direito. Agora eu vou fazer a mesma coisa daquele modo rocambole que a gente falou, tá? Lembra do rocambole que a gente fez? Então, o que eu vou fazer de novo? Vou fazer de novo a mesma coisa, ó. Ó, vou fazer o meu rocambolezinho. Quando eu chego aqui, ó, aqui eu tenho duas partes, né? Aí eu abraço o meu rocambole e costuro novamente daquele jeito que a gente fez ali. Sempre prestando atenção qual é o tecidinho mais longo aqui e qual é o que é o mais curto. Senão a gente vai chegar no final e vai ter uma grande surpresa e ter que desmanchar e começar de novo. Mas não tem problema. Quando a gente desmancha é porque a gente quer chegar a algum lugar, né? Se a gente tem oportunidade, assim como na vida, de rever certas coisas e fazer de novo, a gente tem mais a que fazer, né, gente? Sem preguiça e sem má vontade. A gente tem que ter gratidão por todas as oportunidades que a gente tem na vida, né? Então, agora eu tô fazendo aquela costurinha bem comum, só juntando as duas partes. Ó, de novo, vou desvirar. Agora já tá um pouquinho mais grosso, porque eu já coloquei outra parte. De qualquer maneira, assim como do outro lado, vou desvirar devagarinho, tá bom, gente? Ó, vou puxando com jeitinho. Logo eu já vejo o plástico, que é o meu principal cuidado, né? O plástico. Porque eu não posso comprometer ele, sendo que ele tem uma função importante aqui nessa máscara, né? Então, eu cuido para desvirar ele. Desvirou ele, o resto é tranquilo. De novo, vou fazer aquilo que eu fiz. Eu sempre faço isso, gente, em todas as máscaras. Não é numa e nem noutra, é em todas. Ó, eu viro aqui e faço... A minha unha é muito forte, sabe, gente? Puxei a minha mãe. A minha mãe também era costureira e eu via ela usando o dedão sempre e eu sou igualzinha. Graças a Deus, né? Graças a Deus que eu tenho uma grande pessoa para me inspirar. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer isso aqui, ó. E ele se junta bem certinho as costuras, ó. Porque aqui eu vou fazer um acabamento, tá? Então, vamos lá. O acabamento é simplesmente um pespontinho. O pesponto mais na beirada, não é tão largo. Porque se tu começar
com esse ponto largo, vai chegar um momento que em algum local vai ter que ser mais na beirada. Então, vamos começar direto na beirada que fica mais harmonioso daí, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Fazer uma costurinha aqui. Espero não estar falando tanto, tá, gente? Como eu já falei, eu sou nova nesse negócio, mas depois que aconteceu esse episódio da pandemia, eu fiquei meio sem saída, a não ser me jogar nessa coisa online também, né? Mas fazer o quê, né? Olha, eu tô vendo uma coisa interessante que é ver pessoas que eu não via há muito tempo. Que legal! E eu tenho certeza que muita gente tá não querendo, né, mas enfim, a mesma emoção que eu tô sentindo vendo algumas pessoas, eu tenho certeza que tem gente que fazia tempo que não me via, também vai sentir a mesma coisa. E eu fico bem feliz por isso. Isso é a vida da gente, né, gente? Isso é a vida. Então tá, agora eu vou fazer a mesma costurinha que eu fiz aqui, quando eu fiz aqui nessa parte do e o plástico. Agora eu vou fazer aqui, ó, juntando aqui e fazendo essa costurinha aqui para ficar bonita. Do lado direito, porque é onde vai aparecer. Sempre que tem um momento onde eu vou ali vai aparecer bem quando alguém me olhar, então eu penso, então esse lado é do lado direito. Lembra que eu falei? O ponto da máquina geralmente é melhor, mais bonito na parte de cima. Então, eu faço viradinho para cima o plástico, ó, para cima, tá? Vamos lá. Pra gente terminar essa lindeza, pra eu não cansar vocês, né? Pra vocês fazerem um montão e depois postar pra mim, pra eu ficar bem feliz, tá, gente? Essa coisa de ter ânimo pra gente fazer mais e mais. Ó, gente, ó, já tem a costura pronta, ó. Eu não sei se assim dá pra ver, ó. Costura pronta ali e a costura pronta aqui. Ela faz uma nervurinha, ó. Estão vendo? Ó, fica legal, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. A máscara 3D em si, gente, esse modelo aqui, ela tem um corte na diagonal nos 4 cantos, para ela poder ficar assim, certo? Esta que a gente tá fazendo não tem. Foi as mudanças que eu precisei colocar nela para poder dar certo. Mas, por outro lado, é o que facilita nela. Eu tô aqui falando um monte, tô contando um monte de dicas, devagarinho, para vocês assimilarem devagarinho. Mas quando vocês forem fazer, vocês vão perceber que é uma das máscaras mais fáceis de fazer, apesar do acabamento. E depois de pronta, ela fica perfeita, um acabamento impecável. E isso aí só traz... A gente só fica feliz, né? Então tá, gente, ó. Vocês vão perceber, ó, que aqui na ponta tem até uns fiozinhos, ó. Eu não me preocupei com isso. Eu tenho a parte mais curta e a parte mais comprida, ó. Tá bom? Isso é fundamental agora pra gente fazer o acabamento, tá? Olha aqui, ó. Que fiozão. Ó, eu só vou cortar um pouquinho, não vou me preocupar com nada disso aqui, porque tudo isso vai ficar escondidinho, tá? Só quero mostrar pra vocês como é tranquilo e como aquilo que poderia amedrontar a gente, que é fio, que é coisa aparecendo, não tem problema nesse caso aqui, tá? O que eu vou fazer agora, gente, ó? Agora, nesse momento, eu vou precisar do ferro de passar. Por quê? Porque eu preciso dar uma ajeitadinha nessas duas laterais aqui. Porque quando eu desvirei, certo? Quando eu desvirei aqui e puxei, ele meio que amarratou. Também não. Amarrotado. Ficou amarrotado, gente. Não consegui falar a palavra. Que coisa louca. E outra coisa que eu já vou aproveitar e falar pra vocês é a seguinte. Quando vocês forem fazer, procurem tecido mais macio, principalmente quando estampado, porque o estampado, conforme a tintura que foi utilizado, ele fica mais encorpado, mais grosso. Então, ele meio que dificulta um pouquinho
esse tipo de máscara que tem muito detalhe para desvirar tudo, então já tem que pensar lá na frente. O que para mim vai ser melhor? 100% algodão, tecidos mais macios, tá? Ou tentem para ver. De qualquer forma, eu garanto para vocês que aquela parte de desvirar não existe problema para nenhum tecido. A não ser que vocês troquem o modelo, façam muito menor e tal, mas todo esse tamanho que tá aqui, ele é muito médio, dá para várias pessoas diferentes. Se for para uma criança pequena, a gente até corre o risco, de repente, de colocar aqui um viés de acabamento, se não for o caso, se não for possível desvirar, e ainda é possível fazer, né? Então, vamos voltar ao nosso trabalho aqui. Gente, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma passadinha aqui, vou ver se o meu ferro aqui tá tudo ok. Tá, tudo ok. Vou dar uma passadinha aqui, por quê? Olha só. Agora aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho aqui. Olha só. Essa parte aqui, gente, ó. O que eu vou fazer agora, ó? Aqui eu tenho o vinco da minha costura, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar bem alinhada aquela costura que eu fiz, tá? Aqui, ó, eu vou usar o ferro de passar para fazer com que ele já fique organizado, tá bom? Aqui também, gente, ó. Mesma coisa, ó. Então, ó, percebam que aqui é aquele corte na diagonal que a gente utiliza lá naquela máscara 3D. Nesse caso, a gente não corta. Por que a gente não corta? Porque a gente aqui não tem como fazer o acabamento aqui nos cantos e que fique embutido no avesso. Então, a gente tem que fazer essa dobrinha aqui. A gente vai fazer essa dobrinha aqui bem direitinha no ferro, perceberam? Ó, bem certinho aqui, ó. Acompanha aqui essa costurinha, dobra bem os dois ladinhos e depois dobra pra dentro. Assim. Uma sobre a outra, ó. Dobrou lá certinho, depois dobra pra dentro. Passou bem bonitinho, coloca um alfinetezinho aqui, tá bom? Vamos ver, então. Vou colocar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas enfim. É o que eu tô fazendo. A dobrinha. No tecido, não tem problema aqui em relação ao plástico. Em nada tem problema. Aí, eu já aproveito aqui, eu já passo aqui na lateral, sabe? Fazendo aquilo que eu falei pra vocês, que é deixar o tecido bem dobradinho. Eu já vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Aí, eu já pego aqui, já passo um pouquinho os tecidinhos da lateral, porque ele ficou um pouquinho amarrotado, aí vai ficar mais bonito. Tudo que a gente costura ou faz arte bem arrumadinho é melhor do que amarrotado, né? Pronto. Agora, já passei, gente, ó. Fiz a marquinha ali. Aqui. Fiz alguma coisa nesse vídeo que eu não sei o que é, que deu uma claridade estranha. Mas eu vou aprender, viu, gente? Vou ficar bem boa nesse negócio. Tem uma coisa que me deixa... que me instiga é aprender a fazer de novo, ó. Eu virei a pontinha pra dentro, ó. Virei a pontinha pra dentro. Virei a pontinha pra dentro. Os dois cantinhos. E depois, virei ela certinha pra dentro, assim, ó. Tá bom, gente? Ó, aí, nesse momento aqui, é único, tá? Eu passo o ferro aqui em cima, pra poder, essa dobra, esse vinco, essa forma de vincar que eu fiz aqui, né? Ó, por exemplo, eu posso passar o ferro aqui agora, ó. Sem problema nenhum, porque ele tá dobrado, tem problema. Até porque o plástico cristal, a gente pode passar se botar um pano em cima.
Guardou, vamos supor que você guardou lá no armário, ficou meio amarrotado. Não tem problema. Coloca na mesa de passar roupa, coloca uma toalha de banho, alguma coisa mais firme, dá uma passadinha para lá, para cá, que tu sinta que aqueceu o plástico. Em seguida, coloca numa superfície fria e aí estica ele. Ele fica normal, bem certinho, sem problema nenhum. Então, não existe plástico cristal que seja inutilizado porque tá amassado, tá, gente? Não tem problema, tá? É só fazer do jeito que eu tô falando. Tanto que eu passei aqui agora, ó. Passei aqui, o plástico cristal tá aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui. Ó, tá aqui. O que eu fiz? Passei aqui, ó. Estão vendo agora o jeito que ele ficou? Ai, perdão, gente, desculpa, eu fiz alguma coisa na iluminação que tá fazendo essa coisa estranha de reflexo, tá? Então, deve ser algum efeito que eu utilizei que eu não sei, mas depois eu vou aprender. Mas vai dar certo para vocês verem certinho, tá? O que eu vou fazer agora, gente, ó? O que eu vou fazer agora? Agora, lembra aquela parte que a gente deixou menor? Agora ela vai me facilitar para eu fazer isso aqui, ó. Essa é a parte que eu deixei menor. E depois eu vou virar mais 1 centímetro, mais ou menos, aqui, ó, tá? Aí, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Aqui tem o detalhezinho, que é esse aqui, ó. Ó. Esta dobrinha aqui, ó. Eu vou virar a bainha e vou... essa parte tá virada para dentro. Vou trazer a partezinha para cima e prender ali embaixo da bainha. Quando eu fizer a costura da bainha, eu já prendi a partezinha de baixo. Assim, ó. Quer ver? Vou deixar mais aqui retirado para eu poder mexer com ele. Ó, tá vendo aqui essa parte? Ó. Agora, o que eu vou fazer? Esse biquinho aqui e o biquinho de dentro, eu vou trazer pra fora. Assim. Vou mostrar aqui, depois eu faço na mão, ó. Fiz isso aqui, dobrei mais ou menos aqui, eu tô fazendo na mão, tá, gente? Agora, eu viro esse biquinho pra cima. E a minha bainha ficará em cima dele, tá? Bem certinho. O que eu gosto de fazer agora, nesse momento aqui, gente, ó. Eu vou virar e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou virar uma vez, vou virar 2 vezes aqui no cantinho e vou colocar o alfinete. Por quê? Porque o canto, ele tá aglomerado, ele tem várias camadas de tecido. Então, ele tá bem durinho. O outro detalhe importante é que eu não vou começar a costurar lá do comecinho. Eu vou colocar o calcador um pouquinho mais, tipo 1 centímetro pra dentro, um pontinho e dou o retrocesso. E depois eu volto novamente. Porque senão a máquina da gente vai ficar apanhando, tá? É uma dica. Dependendo da máquina que vocês vão utilizar, vão precisar usar essa maneira, tá? Então, deixa eu ver agora. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem uns fiozinhos aqui que eu não quero perder tempo em tirar agora. Que eu quero não deixar vocês ficarem muito tempo aqui. Ó, eu faço isso aqui, ó. Eu dobro os 2 cantinhos, arrumo bem direitinho e deixo eles fixos, porque eles podem ficar fixos. Porque agora eu vou trabalhar isso aqui, ó. Mas se eu trabalhar isso aqui e não prender aqui, ele vai começar a querer sair, a se mexer e vai ficar meio torta, a bainha. E não é legal ficar torta nesse momento, tá bom? Agora eu vou prender aqui para vocês verem como fica. Ó, quando eu faço isso aqui, vê se faz assim, não dá, assim. Quando eu faço isto aqui, eu tenho que levar, ó, eu tenho que fazer esse movimento, ó. Eu dobro e levo até lá, não importa que ele fique levantadinho assim, ó. Levo até lá, porque ele vai ter que ficar a par da costura que vai passar aqui, que é esta bainha que vai passar por cima dele, ó.
Vai ficar aqui por cima dele, tá? Então, eu começo de um lado, trago esse aqui pra cima também, que é o de dentro, ó. Ó, de dentro. Boto, já tá ficando aqui na minha mão, boto lá embaixo e depois eu costuro, tá? Ó, prendo bem ali, os dois cantinhos estão presos. A minha parte de virada aqui, eu já sei que vai ser mais ou menos em torno de 1 centímetro. Então, eu prendo os dois lados, agora eu começo a costurar ali e depois eu coloco essas duas pontinhas aqui, tá bom? Deixa eu fazer aqui pra vocês. É bem tranquilo, gente, ó, tá lá fixo, arrumo a pontinha, arrumo de novo a minha bainhazinha que tava ali presinha. Agora, eu só seguro ela aqui e vou ali na costurinha. Assim como eu fiz a ponta mais fina, gente, vocês vão perceber que é muito mais fácil de trabalhar daí. Aí, eu coloco ela um pouco mais distante aqui e faço uma costurinha, dou um retrocesso. Então, quer dizer, aquela pontinha lá eu já segurei. Agora, eu vou fazer o outro lado. Ela ainda tá presa ali com o alfinete, então, vou acertar primeiro aqui. Assim. Assim, agora eu tiro esse aqui, esse alfinete, pra não passar com a agulha por cima, né? Se você passa com a agulha por cima, pode dar algum problema. Com umas linhazinhas bem feias aqui, mas eu vou tirar em seguida. Isso é a limpeza normal. Deu pra perceber, gente, como ficou? Ó, eu dobrei pra cima, ó. Eu dobrei pra cima. É a minha abertura onde faz. E aqui, ó, já ficou a bainha lindinha pra colocar o meu elástico, ó. Aqui, usei aquela tática de prender os dois ladinhos com o alfinete pra não ficar desenrolando, não ficar biquinho pra fora, biquinho pra dentro, não. Dobra certinho o tanto de bainha que vai fazer, prende nos dois cantinhos com o alfinete e daí se preocupa em virar aquela pontinha da abinha pra cima, dessa pontinha aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, gente, ó. Ó, mesma coisa, ó. Pra dentro primeiro, ó. Pra dentro primeiro, assim, assim, ó. Pra dentro primeiro, bem certinho, ó. Agora, eu viro pra dentro assim. E tá certinho, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou virar, prender os dois cantinhos com alfinete e depois virar aquela abinha pra baixo, tá bom? Rapidinho aqui. Essa parte, quando eu coloco o alfinete aqui nessa região, gente, ó. Quando eu arrumo bem aqui e coloco o alfinete nessa região, na verdade, é para estabilizar o tecido, para eu poder trabalhar aqui na ponta. Se eu não colocar o alfinete aqui, ele fica se rebolando de modo que pode faltar ou sobrar tecido. E depois, na hora de ficar modelado o rosto, de repente ele vai ficar assim meio repuxadinho e tal. Então, o certo é os nossos amigos alfinetes estarem juntos e tal. Agora, primeiro eu dobro, prendo ali e depois eu já posso tirar aquele alfinete, porque daí já não tem nada mais sobrando, tá bom? Então, vamos lá. Tiramos os pontinhos que estão sobrando. Então, tá. Prendi aqui certinho. Vou prender aquela voltinha da máscara, que é o que faz ela ficar 3D, né? Que diz 3D, eu não sei por que diz 3D, na verdade. Porque de 3D ela não tem nada. O que ela tem são uma dobradura muito interessante e que torna ela uma peça muito confortável. Aliás, a minha máscara que mais vende, até quem quis experimentar a de bico de pato, essa 3D, ela é campeã. Por quê? Porque ela é muito confortável. Principalmente as pessoas que são mais agoniadas.
maioria, né? Porque não é comum para nós andar de máscara, trabalhar de máscara e respirar com máscara e tal. Então, eu acho que para todo mundo, né? Então, eu já cheguei a ter assim, Nelita, eu preciso de mais algumas, mas pode fazer do modelo antigo mesmo, porque eu acho que é melhor. Então, essa aqui é campeã, gente. É boa mesmo. Então, fechei aqui. Fechei aqui. Olha, gente, do mesmo lado do outro lado que a gente fez, ó. Igual como a gente fez do outro lado. Aqui, um acabamento bonitinho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar e dobrar, fazer as dobraduras dela para que ela se transforme numa máscara. Gente, a nossa máscara já está pronta, ó. É isso. Só falta colocar o elástico. Olha, tranquilo, ó. Vocês viram? Que no instante a gente ficou falando e no fim tá aqui, ó. Tá aqui a máscara certinha. Só falta fazer as dobraduras. A dobradura, se vocês não quiserem fazer no ferro, pode ser também com a unha, gente. Só precisa fazer, tem que fazer. Como tudo que a gente faz, a gente precisa assentar as costuras, ou as pregas, ou de um modo geral, deixar ela adequada. O que eu faço aqui, ó? Eu ajeito bem assim, ó. Ajeito bem assim e coloco o ferro aqui, ó, na pontinha. E coloco aqui na pontinha, cuidando para não colocar aqui por causa do plástico cristal. Tá bom, gente? E é isso então, gente. Ó, agora só falta colocar o elástico. O elástico eu coloco com um pregador, um colocador qualquer. Venho aqui, introduzo aqui com o elástico, faço um nozinho. Geralmente para mulher é 28 centímetros e para homem é 30 centímetros. Faço um nozinho e embuto novamente aqui e tá pronta a máscara para ser usada, assim como essa aqui, gente, ó. Que é a mesma máscara, ó. Só que essa tem um efeito do biquinho, a medida é a mesma, não muda nada, ó. Tudo certinho. Deixa eu botar para vocês verem. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, espero que sim. Espero que tenha sido de auxílio para vocês. Se quiserem mais alguns detalhes, algumas dicas, é só deixar um recadinho lá no próprio Face ou no Insta, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? E animada para fazer outras também. Eu quero a opinião de vocês, tá bom? Um beijo, espero ter ajudado. Até a próxima.